Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-los em uma das mais corajosas e formativas decisões registradas em toda a Escritura, um ato de santa rebelião que ecoa através dos milênios, encontrado no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Que reajuste de convicção, que declaração de lealdade, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Esse texto não é um manual de legalismo dietético, mas um mapa para a integridade em um mundo hostil. Daniel, um jovem nobre, arrancado de sua terra, exilado no coração do império mais poderoso e pagão do mundo, a Babilônia, nos oferece um modelo atemporal de como viver para Deus em meio a uma cultura que busca nos assimilar e nos neutralizar. Ele e seus amigos não estavam em um retiro espiritual, estavam no centro de um programa de doutrinação. Receberam novos nomes, pagãos. Foram ensinados a língua e a literatura dos caldeus, e como parte final dessa transformação, deveriam adotar a dieta do Palácio Real. A genialidade espiritual da narrativa está no foco da resistência de Daniel. Ele poderia ter se rebelado contra os novos nomes ou a nova educação, mas ele escolheu sua batalha. A comida e o vinho do rei muito provavelmente eram consagrados a ídolos babilônicos antes de serem servidos, e incluíam alimentos que a lei de Deus proibia para os judeus. Aceitar essa dieta não seria apenas uma questão de nutrição, mas um ato de comunhão com a idolatria, um sinal de que sua lealdade primária estava se deslocando do Deus de Israel para o rei da Babilônia. E é aqui que vemos a chave, e Daniel assentou no seu coração. A batalha foi vencida primeiro no interior. Antes que a comida fosse servida, antes que a pressão fosse aplicada, Daniel tomou uma decisão firme, uma resolução inabalável em seu coração. Ele traçou uma linha na areia e decidiu de que lado estava. Essa porção das iguarias do rei hoje assume muitas formas. É a mentalidade do mundo que nos é servida diariamente, a filosofia de que o sucesso se mede pela riqueza, a ética de que os fins justificam os meios, a moralidade que diz que tudo é relativo, o entretenimento que celebra a impureza, a fofoca no ambiente de trabalho que é servida como prato principal, o vinho da amargura e da ofensa que nos convidam a beber. Contaminar-se é permitir que essas iguarias da cultura moldem nosso caráter, entorpeçam nossa consciência e desviem nossa lealdade do Rei Jesus para os ídolos da nossa era. O ato de Daniel de pedir permissão nos ensina que a convicção não precisa ser sinônimo de agressividade. Ele agiu com sabedoria e graça, mas com uma resolução de aço. Em um mundo que grita incessantemente adapte-se, não crie problemas, seja como todos nós. A decisão de Daniel é um ato de rebelião espiritual. Ela nos convida a encontrar nossa identidade não na aceitação da cultura dominante, mas na lealdade inabalável ao nosso Deus. Portanto, viver a verdade dessa passagem é viver com o coração resolvido. É um chamado para uma vida de santidade intencional e separação consagrada. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da pressão para nos conformarmos a este mundo. Pelo contrário, ela nos dá o poder para resistir a essa pressão. Jesus é o nosso exemplo perfeito, que viveu em meio a um mundo pecador, mas permaneceu santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Nós não lutamos para nos tornarmos puros para sermos aceitos por Deus.
Nós lutamos a partir da nossa posição de filhos de Deus, já purificados pelo sangue de Cristo e chamados a viver de acordo com a nossa nova identidade. Ser um vencedor em Cristo é ter o poder do Espírito Santo para assentar em nosso coração e dizer não à contaminação do mundo. A nossa vitória não deriva da nossa própria força de vontade, mas da nossa aliança com o Rei vitorioso, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você esteja acordando nessa manhã sentindo a pressão esmagadora para se conformar. Talvez no seu trabalho, na sua faculdade, ou até mesmo em sua família você sinta que ser diferente, que viver segundo os padrões de Deus é arriscado demais. Talvez você tenha feito pequenos compromissos, comido pequenas iguarias do rei e agora se sente fraco e contaminado. Hoje, esta oração será um ato deliberado de assentar em nosso coração. Será um momento de traçar de novo a linha na areia, de renovar nossa aliança com o Deus Santo e de buscar a pureza que Ele deseja para nós. Que ela seja um bálsamo para a sua alma comprometida, um capacete da salvação para a sua mente confusa e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, firme sua resolução em Deus e junte-se a mim nessa jornada de oração, declarando que hoje você não se contaminará. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o Santo de Israel, Tu que és puro e cujos olhos não podem contemplar o mal, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não apenas pelo que fazes, mas pelo Deus que Tu és, um Deus separado, distinto e gloriosamente santo. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus que nos chama das trevas para a luz, do impuro para o puro, do comum para o consagrado. Tu és o Deus soberano que, mesmo quando o Teu povo estava no exílio, na Babilônia, ainda reinavas sobre tudo e honravas aqueles que Te honravam. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada cultura, cada sistema e cada pressão que enfrentamos. Te louvamos porque a nossa identidade não está na cultura que nos cerca, mas na aliança que temos contigo. Te exaltamos pela Tua generosidade em nos dar o Teu Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita a viver uma vida de santidade e separação. Tuas misericórdias se renovam, provando que nossos compromissos e contaminações do passado não anulam Teu chamado à pureza para o dia de hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com uma mentalidade de camaleões, mudando de cor para nos adaptarmos ao ambiente, mas com a mentalidade de leões da tribo de Judá, firmes em nossa identidade. Obrigado, Pai, porque nossa força não vem de nossa capacidade de resistir, mas do poder daquele que habita em nós. Tu és o Deus cuja presença nos santifica e cujo poder nos guarda. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado e incontaminado, que viveu uma vida de perfeita pureza em meio a um mundo corrupto. Ele se recusou a se curvar às pressões políticas, religiosas e culturais de sua época, mantendo uma lealdade perfeita ao Pai. É através dele e de seu sangue derramado na cruz que somos purificados de toda a contaminação do pecado. A sua ressurreição é a prova definitiva de que a vida de santidade, sustentada pelo poder de Deus, triunfa sobre a corrupção e a morte. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o guardou do mal opera em nós hoje, nos capacitando a assentar em nosso coração e a escolher a pureza com a certeza da vitória. Por isso te adoramos com todo o nosso ser. Queremos te agradecer pelo acesso que temos à Tua presença, pela identidade que temos como Teus filhos santos e pela paz que vem de um coração puro. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os corações resolvidos a não nos contaminarmos.
Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que é possível viver para Deus em meio à Babilônia. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua santidade e o Teu chamado para sermos um povo separado para Ti. Diante do esplendor do Teu ser e do exemplo corajoso de Daniel, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a conformidade, o compromisso e o medo. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de contaminação. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que, para sermos aceitos, para evitarmos conflito ou por simples prazer, comemos das iguarias do Rei. Confessamos que participamos de conversas maldosas, rimos de piadas impuras, consumimos entretenimento que glorifica o pecado e adotamos as atitudes egoístas e materialistas do mundo. Perdoa-nos por temermos mais a desaprovação dos homens do que a Tua, e por permitirmos que a semente do mundanismo crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a ser sal e luz. Confessamos o pecado de um coração dividido e irresoluto. Perdoa-nos, Pai, por não assentarmos em nosso coração um propósito firme de Te agradar. Perdoa-nos por nossa passividade espiritual, por flertarmos com o pecado e nos colocarmos em situações de risco em vez de fugirmos da aparência do mal. Perdoa-nos por negociarmos nossa santidade, por relativizarmos Teus mandamentos e por tentarmos servir a dois senhores. Confessamos que nossa falta de resolução tem nos tornado fracos, vulneráveis e um pobre testemunho do Teu poder transformador. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de covardia. Confessamos as vezes em que vimos o que era certo, mas não tivemos a coragem de fazê-lo. As vezes em que nossa boca deveria se abrir para defender a Tua verdade, mas permaneceu fechada pelo medo. As vezes em que deveríamos ter nos retirado de um ambiente contaminador, mas permanecemos por conveniência ou pressão social. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo. Uma consciência pesada, uma comunhão enfraquecida contigo e a dolorosa percepção de nossa própria fraqueza. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu és o nosso protetor e que não há o que temer quando estamos do Teu lado. Com o coração arrependido, confessamos que, embora sejamos chamados para ser um povo santo, muitas vezes vivemos de forma indistinguível do mundo ao nosso redor. Temos uma identidade celestial, mas vivemos obcecados pela aceitação terrena. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos as armas da fé e da resolução e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para sermos embaixadores de um Rei Santo. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote puro e imaculado. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda contaminação, de todo compromisso, de todo medo e de toda passividade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e resolvido. Renova dentro de nós um espírito de coragem e convicção inabalável. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a ousadia que vem do Teu Espírito para vivermos uma vida que Te agrada. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa própria capacidade de sermos santos, mas no Teu poder que nos santifica. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que se conforma com o mundo e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos separados para a glória do Pai. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos fortes, mas porque o Deus a quem servimos é santo e poderoso.
esvazia-nos de todo pensamento que diz: é impossível viver assim. E enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa santificação. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças, mas como oportunidades para ver e declarar: hoje, com a ajuda de Deus, eu não me contaminarei. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai e Rei, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir uma vida fácil, mas para pedir um coração corajoso e puro. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que foram libertos da escravidão do pecado e da pressão do mundo. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor, primeiramente oramos por um coração resolvido e uma disciplina espiritual de santidade. Que o Teu Espírito Santo nos dê a capacidade de assentar em nosso coração um firme propósito de não nos contaminarmos. Ajuda-nos a sermos proativos e não apenas reativos em nossa busca pela pureza. Remove de nós a passividade e a ingenuidade. Queremos não apenas evitar o pecado, mas odiá-lo como Tu o odeia. Que a pergunta: isto me contamina ou me consagra? Seja o filtro para nossas escolhas de entretenimento, amizades, conversas e negócios. Que a busca pela santidade se torne a paixão de nossas vidas. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos ambientes seculares, porque somos testemunhas de um reino diferente. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho ou estudo hoje, não como agentes secretos, escondendo nossa fé, mas como embaixadores do Rei Jesus. Diante da pressão para cortar caminhos, para participar de fofocas ou para comprometer a ética, ajuda-nos a ter a coragem de Daniel. Dá-nos a graça de sermos excelentes em nosso trabalho, mas distintos em nossos valores. Que a nossa integridade, a nossa pureza de linguagem e a nossa recusa em participar do que é errado sejam um testemunho poderoso do Rei a quem servimos. E que, assim como com Daniel, Tu nos dês favor diante dos homens por causa da nossa fidelidade a Ti. Pai amado, firmados no exemplo corajoso de Daniel e na verdade de que ele assentou no seu coração não se contaminar, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para lutar pela pureza com as nossas próprias forças, mas para andar na vitória de Cristo, que nos liberta e nos capacita a viver uma vida santa. Queremos que esta identidade de povo separado se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque nossa lealdade pertence a um Rei Santo. Oramos primeiramente para que sejamos vencedores sobre a contaminação da nossa mente ao guardarmos nosso coração com toda a diligência. Pai, nós Te louvamos porque a vitória sobre o pecado começa na mente. Declaramos e nos apropriamos da verdade poderosa de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Senhor, este é o cardápio que Tu nos dás, o oposto das iguarias do rei da Babilônia moderna. Ajuda-nos a assentar em nosso coração o propósito de não nos alimentar do lixo mental que o mundo oferece. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes abrimos as portas da nossa mente para entretenimentos que banalizam o pecado, para músicas que glorificam a impureza e para ideologias que atacam a Tua verdade. Perdoa-nos por nossa falta de vigilância. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo seja o guardião dos nossos olhos e ouvidos. Que a nossa primeira reação ao nos deparar com um conteúdo duvidoso não seja a curiosidade, mas uma santa repulsa. Que possamos declarar com fé: minha mente pertence a Cristo, eu me recuso a me contaminar com este lixo.
Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui. Em Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A cura para a contaminação é a transformação pela Tua palavra. Ajuda-nos a substituir o tempo gasto com entretenimento vazio por tempo gasto meditando em Tua verdade. Abra os nossos olhos espirituais para enxergarmos que aquilo com que alimentamos nossa mente determina o curso de nossa vida. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a contaminação mental, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua santidade. Declaramos em nome de Jesus que temos a mente de Cristo. Declaramos que não somos mais escravos de padrões de pensamento mundanos. Declaramos que, ao primeiro sinal de contaminação, nossos corações se voltarão para o que é puro, justo e amável. Hoje escolheremos a pureza mental e a liberdade que pertencem aos filhos de Deus. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores sobre a pressão da conformidade social, ao abraçarmos nossa identidade como povo de Deus. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa no calor das relações sociais. O medo de ser diferente, de ser ridicularizado, de ser excluído, é uma das armas mais poderosas do inimigo para nos levar ao compromisso. Pedimos o Teu socorro para sermos vencedores sobre o medo dos homens, que é uma armadilha. Nós não podemos vencer essa batalha com nossa própria força. Nosso desejo de pertencer é forte, mas ao olharmos para Cristo, que suportou a cruz, desprezando a vergonha, recebemos a ajuda necessária para suportar a desaprovação do mundo por amor a Ele. Ajuda-nos, Pai, a assentar em nosso coração que a Tua aprovação é a única que importa. Que a verdade de João 15, 19, se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia, nos console e nos fortaleça. Ajuda-nos a ver a rejeição do mundo não como um sinal de fracasso, mas como evidência de nossa verdadeira cidadania. Para isso, clamamos que a coragem de Atos 5, 29 se torne nossa. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Senhor, quando a pressão para rir de uma piada suja, para participar de uma fofoca ou para concordar com uma mentira surgir, que nosso coração já esteja resolvido a obedecer a Ti. Especificamente, oramos pela vitória no ambiente de trabalho. Socorro para manter a integridade mesmo quando a desonestidade é a norma. Oramos pela vitória em nossos círculos de amizade. Socorro para sermos uma influência para a santidade e não sermos influenciados para o pecado. Oramos pela vitória em nossa vida online, socorro para postar, comentar e compartilhar de uma maneira que honre a Ti, mesmo que isso não seja popular. Que o socorro do Deus de Daniel se manifeste em vidas corajosas e distintas. Declaramos em nome de Jesus que não pertencemos a este mundo. Declaramos que nossa lealdade primária é ao Rei Jesus. Declaramos que somos vencedores sobre a pressão social, porque nossa identidade está segura em Cristo. Hoje, escolheremos a coragem em vez do conforto, a obediência em vez da popularidade, manifestando a vitória de Cristo em cada interação social. Oramos em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores sobre a passividade espiritual, ao buscarmos ativamente a pureza em todas as áreas. Pai, sabemos que a santidade não acontece por acidente. A contaminação é o caminho padrão em um mundo caído. A pureza requer intenção, esforço e uma busca ativa sustentada pela Tua graça. O inimigo se aproveita da nossa passividade, da nossa falta de vigilância e do nosso pensamento de que pequenos compromissos não importam. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a viver uma vida espiritual reativa e preguiçosa. Queremos, como Daniel,
assentar em nosso coração e tomar a iniciativa na busca pela santidade. Nós nos lembramos da tua ordem em 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da moventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Nesta manhã, pela fé, nós abraçamos este chamado, o chamado de fugir e de seguir. Nós nos levantamos contra a fortaleza da passividade, a mentalidade do deixa a vida me levar, a falta de planejamento para evitar a tentação e a ausência de um esforço consciente para crescer em santidade. Nós tomamos a decisão de sermos proativos, de identificar nossas áreas de fraqueza e de, com a tua ajuda, construir defesas. Pedimos que o teu Espírito Santo nos revele as áreas de contaminação sutil em nossas vidas que temos tolerado. Ajuda-nos a fazer um plano para não nos contaminarmos. Isso pode significar cancelar uma assinatura, terminar uma amizade prejudicial, confessar um pecado a um irmão de confiança ou estabelecer novas disciplinas espirituais. Ajuda-nos a não apenas orar por pureza, mas a tomar os passos práticos que a tua sabedoria nos guia a tomar. Que a nossa vida seja uma demonstração do que significa cooperar com o teu Espírito no processo de santificação. Declaramos em nome de Jesus que somos participantes ativos em nossa santificação. Declaramos que não seremos vítimas passivas da tentação ou da cultura. Declaramos que, com a tua força, fugiremos do mal e seguiremos a justiça. Hoje, escolheremos a intencionalidade, a disciplina e a busca ativa pela pureza, vivendo a vitória de Cristo em nossa vida interior. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia não como cativos da Babilônia, mas como servos fiéis do Deus Altíssimo. Colocamos cada decisão, cada interação e cada pensamento deste dia sobre a bandeira da tua santidade e do nosso propósito de não nos contaminarmos. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver uma vida de santa resolução apenas começou. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Pensa em uma iguaria do rei específica que a cultura tem lhe oferecido. Pode ser uma atitude, ou um tipo de entretenimento ou uma conversa. Assente em seu coração agora mesmo diante de Deus que hoje você não se contaminará com isso. Compartilhe seu compromisso nos comentários usando a frase "Hoje eu não vou me contaminar com", para que possamos nos fortalecer mutuamente. Se você tem um pedido de oração para ter mais coragem para se posicionar ou para se livrar de alguma contaminação em sua vida, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que sejamos um povo puro e sem mácula. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver para Deus em meio à Babilônia. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra as pressões do mundo e precisa ser lembrado da coragem que Deus nos dá. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purificou com seu sangue, o amor de Deus Pai, que nos chama para sermos santos como Ele é santo, e a comunhão do Espírito Santo, que nos dá o poder de viver em pureza, sejam com todos vocês. Que o Senhor te dê um coração resolvido e uma espinha dorsal de aço espiritual. Que Ele te liberte do medo dos homens e te encha com o temor do Senhor. Que o Senhor te dê favor e sabedoria, assim como deu a Daniel, enquanto você se posiciona por Ele. Que Ele guarde a tua mente e o teu coração de toda contaminação, desde agora e para sempre. E que você caminhe neste dia na alegria e na confiança que só aqueles que vivem uma vida consagrada podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.